Olá, sejam bem-vindos ao Carreira EAD. Estamos na aula 1 do curso de Segurança do Trabalho. Na aula de hoje, iremos abordar alguns conceitos básicos de segurança do trabalho. Dentre eles, vamos falar um pouco sobre o que é a segurança do trabalho, como surgiu a segurança do trabalho e um pouco de história, uma introdução ao estudo do SESMIT. Vamos falar um pouco também sobre profissionais que não fazem parte do SESMIT, mas que também são profissionais prevencionistas e a importância da segurança do trabalho. Para começar, vamos falar o que é a segurança do trabalho. A segurança do trabalho, hoje, ela é abordada como uma ciência que, assim como toda ciência, tem como objetivo, através de medidas, através de técnicas, provar que é possível, sim, no caso da segurança do trabalho, reduzir índices de acidentes, índice de perdas e outras questões relacionadas ao trabalho. De acordo com o Chavenato, a segurança do trabalho tem como objetivo um pouco além de questões científicas, mas ela também visa eliminar e prevenir as consequências de um acidente do trabalho. Falando um pouco sobre como surgiu a segurança do trabalho. A segurança do trabalho, ela surgiu na civilização greco-romana, inicialmente com Hipócrates, que é considerado o primeiro médico do mundo. O foco de Hipócrates era um estudo de todos os trabalhadores que trabalhavam diretamente em minas. E esses trabalhadores, devido à atividade laboral deles, eles começavam a desenvolver doenças que estavam relacionadas aos riscos de uma atividade mineradora. Um pouco depois de Hipócrates vieram alguns estudos, como por exemplo, o próprio Platão fez estudos tentando dividir as questões de doenças relacionadas à mente e aquelas que eram relacionadas ao coração. Ainda mais à frente, Paracelso, que já é considerado um dos médicos da era antiga, ele foi quem desenvolveu os métodos de análise e os métodos de técnicas para a medicina do trabalho. Nos anos de 1700, já considerando a Idade Moderna, Bernardino Ramazzini, que é um médico italiano, ele fez os estudos mais aprofundados das doenças que os trabalhadores da mineração sofriam. Bernardino Ramazzini, em seu livro Doenças Ocupacionais, ele conseguiu sintetizar tanto a relação daquelas doenças quanto em forma de progressão, como que aquelas doenças elas se desenvolviam nos trabalhadores que estavam expostos às atividades mineradoras. Uma fase importantíssima para o desenvolvimento da segurança do trabalho é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é dita dividida em 4 fases. A primeira fase da Revolução Industrial, que data em cerca de 1760, compreendida na Inglaterra, era um período onde o crescimento acelerado da indústria trouxe várias máquinas. Com a chegada dessas máquinas, os trabalhadores que não tinham conhecimento de como operá-las começaram a se acidentar. E o número de acidentes passou a ser em um nível muito grande. Os acidentes do trabalho gerados na Inglaterra fizeram com que muitas revoltas surgissem. Naquele período, muitos trabalhadores desempenhavam atividades numa carga horária excessiva, que às vezes iam de 12 até mesmo chegando até 18 horas de trabalho. Na mesma Inglaterra, em 1848, surge uma lei que tinha como objetivo principal minimizar as consequências do trabalho de crianças nas indústrias e nas fábricas. Essa lei, inicialmente, que servia para as crianças que desempenhavam atividades nas fábricas, ela foi ampliada e ela também passou a servir para mulheres que desempenhavam trabalhos, não igual os trabalhos que os homens faziam nas fábricas, mas que não tinham condições de conciliar sua carreira na indústria com a sua vida de dona de casa. Em 1919, surge a Organização Internacional do Trabalho. Por que surgiu a Organização Internacional do Trabalho? O período que antecede o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, que é o período da Primeira Guerra Mundial, quando teve o término da Primeira Guerra Mundial, todos os países, tanto países vencedores da Primeira Guerra, assim como países considerados como perdedores da Primeira Guerra Mundial, eles firmaram um tratado que veio a dar origem ao que nós conhecemos hoje como Organização das Nações Unidas, mas naquele período chamava-se Liga das Nações. E um dos primeiros órgãos criados pela Liga das Nações foi exclusivamente a Organização Internacional do Trabalho. Qual era o objetivo da Organização Internacional do Trabalho naquela época? Muitos países estavam destruídos devido à Primeira Guerra Mundial. A maior parte das indústrias, das fábricas, tinha um foco, tinha um objetivo único e exclusivo armamentício.
Então, eles vocaram toda a sua produção para a produção de armas, para a produção de outros elementos, de outras ferramentas que iriam ser utilizados nas guerras. E com isso, foi necessário que a Organização Internacional do Trabalho criasse novas regras, criasse novas normas e com essas normas viesse a nortear as questões de trabalho no mundo inteiro. Eu coloquei um exemplo para vocês no slide de como que era o setor da construção civil lá nesse século XIX. O setor da construção civil foi o segundo setor que surgiu a nível de indústria no mundo. Inicialmente, as indústrias fabris, com foco em indústria têxtil lá na Inglaterra, e aí com as outras fases da Revolução Industrial, essas indústrias foram se expandindo pelo restante da Europa e posteriormente pelo continente americano. Lá no século XIX, com o surgimento da construção civil, com o fim de construção de várias e várias outras indústrias, de várias e várias outras fábricas, assim como também de casas. Essa construção civil do século XIX era bem precária, se nós levarmos em consideração com os dias atuais. Nesse exemplo que vocês têm na foto no slide, é possível observar que os trabalhadores, eles estão sentados, muito provavelmente no horário de almoço ou no horário de descanso, e eles não têm proteção nenhuma. Caso esses trabalhadores venham a cair da altura que eles se encontram, muito provavelmente ocorreria ou um óbito ou até mesmo uma lesão gravíssima. Para falar um pouco sobre a Revolução Industrial, eu deixei para vocês um trecho do filme Tempos Modernos. Esse trecho do filme Tempos Modernos vocês terão a oportunidade de assistir e depois eu retornarei comentando um pouco sobre ele. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Felix Valperkin. Felix Valperkin.
No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! O filme Tempos Modernos é o principal filme que mostra, que exemplifica o período da Revolução Industrial. Nesse filme, o personagem principal, e assim como também autor do filme Charlie Chaplin, ele mostra como que era a vida de um operário na época da Revolução Industrial. Charlie Chaplin, assim como todo inglês daquela época, do período da Revolução Industrial do século XVIII, com todos os seus desejos, com todos os seus anseios de ter uma vida normal, não conseguia, porque o tempo que ele dedicava ao seu trabalho na fábrica era um tempo muito extensivo. Como eu disse outras vezes, chegava até mesmo a 16, até mesmo a 18 horas de trabalho. Charlie Chaplin começa a desenvolver algumas doenças, e essas doenças, que nós chamamos de DORTs, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, impedem que ele venha levar uma vida normal. Então, o objetivo de deixar para vocês um trecho desse filme, lá na nossa biblioteca virtual vai ter o filme na íntegra, seria interessante que depois vocês acompanhassem esse filme na íntegra, é que vocês percebam como que eram precárias as condições de trabalho na época da Revolução Industrial. Falando um pouco do surgimento da segurança do trabalho no Brasil, vale ressaltar que toda a influência sofrida veio das normas, das leis surgidas na Inglaterra. Como eu disse, a Inglaterra foi o primeiro país que sofreu com a Revolução Industrial. Por esse motivo, a Inglaterra também foi a responsável pela criação de normas, pela criação de regras, pela criação inclusive de órgãos unicamente responsáveis por verificar as condições de trabalho daqueles trabalhadores nas fábricas, nas indústrias e propor possíveis melhorias. Em 1891, no Brasil, e é preciso contextualizar o que nós passávamos nesse período de 1891, o período anterior foi proclamado a República no Brasil. Em 1822, o Brasil tornou-se um país independente, mas mesmo sendo um país independente, para que as suas relações comerciais continuassem sendo mantidas, ele tinha que seguir certas regras, principalmente regras que eram mandadas pela Inglaterra. Uma dessas regras foi a abolição da escravatura. O Brasil foi obrigado a abolir a escravidão para que assim ele continuasse, tanto com relações comerciais com a Inglaterra, assim como com relações comerciais com países parceiros. Isso vem a eclodir em 1891 com a obrigação de surgimento de uma lei específica de proteção para as crianças que trabalhavam naquela época nas primeiras fábricas brasileiras. Um pouco mais à frente, em 1919, como nós vimos no surgimento da segurança do trabalho no mundo, surgiu a Organização Internacional do Trabalho. Por que eu estou ressaltando novamente a Organização Internacional do Trabalho? Quando ela surgiu lá na Inglaterra e com os outros países como parceiros, países integrantes da Liga das Nações, o Brasil era um país ainda num pequeno desenvolvimento. E o Brasil precisava de investimentos. Para que o Brasil tivesse esses investimentos do Banco Mundial, que é o órgão responsável pela ONU, por financiar obras no mundo inteiro, principalmente com fins industriais, o Brasil precisou integrar-se à Liga das Nações. E quando ele integrou-se à Liga das Nações, que hoje é conhecida como a Organização das Nações Unidas, ele teve que seguir as convenções que a Organização Internacional do Trabalho passava. Então, 1919 é um marco para a legislação no Brasil, porque as primeiras leis com um cunho internacional, aquelas leis que lá fora deram certo, elas começaram a ser aplicadas no país. Em 1943, surge a nossa primeira legislação nacional, que é a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Na época,
feita e firmada no governo de Getúlio Vargas. Também essa legislação sofreu grande influência, principalmente das multinacionais, que tinham muitas filiais no Brasil e que lá fora necessitavam seguir certas normas, necessitavam seguir certas regras. O que é interessante ressaltar da CLT desse período? Lá em 1943, o capítulo 5 da CLT, que até hoje ele vigora, fala exclusivamente de segurança do trabalho. Existem cerca de quase 60 artigos só para falar de segurança do trabalho. Hoje nós temos as normas regulamentadoras no Ministério do Trabalho, mas a maior parte dessas normas elas foram amparadas no seu surgimento sobre os artigos da CLT. Em 1944, com a recém-surgida CLT, o capítulo 5 sofreu algumas alterações. Alterações essas importantes porque inseriram a CIPAT, que não é a mesma CIPAT que nós temos hoje, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que ela é estendida para todas as empresas, independente do tamanho, independente do porte, mas que era uma campanha nacional. Tanto que a CIPAT hoje, com S, I, P, A, T, é diferente da CIPAT do passado, que tem o S mudo, o P, o A e o T. Era simplesmente uma semana nacional que visava mostrar para todas as empresas a importância do investimento em prevenção de acidentes do trabalho. Eu deixei para vocês nos slides um exemplo de duas empresas estatais que surgiram nessa época da CLT. Uma delas é a CSN, que surgiu um pouco antes da famosa Petrobras, a principal empresa ainda hoje, né, do Brasil, tanto em nível de petróleo, assim como levando em consideração outros segmentos. Por que eu deixei um exemplo da CSN e um exemplo da Petrobras? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela era, na época, um dos segmentos mais importantes do Brasil, que era a mineração. A mineração era considerada, junto com a extração do petróleo, que não era nessa proporção que nós conhecemos hoje, que a Petrobras detém, mas eram considerados os precursores da economia no país. Com o surgimento dessas empresas, muitas outras empresas tiveram que se adequar à realidade, às regras e aos manuais de conduta que essas duas empresas ditavam. Inicialmente a CSN, com foco exclusivo na mineração, inseriu no Brasil a noção que nós temos hoje de prevenção de acidentes do trabalho, focando o acidente zero. O que era esse foco no acidente zero? A CSN tinha como objetivo que os seus trabalhadores eles desempenhassem a sua atividade, mas que eles voltassem para sua casa com a sua integridade física mantida. E as demais empresas que seguiam, que necessitavam prestar serviços para a CSN, comprar da CSN ou vender para a CSN, elas tinham que se adaptar a essa realidade. A Petrobras, em outra escala, já era uma empresa com uma pequena representatividade internacional. Essa pequena representatividade internacional trouxe para o Brasil as normas, as leis e os regimentos internos de outras empresas que começaram a ser disseminados tanto no setor petrolífero, assim como nos demais setores da indústria brasileira. Em 1967, surge no Brasil a primeira lei focada na Previdência Social. Hoje, nós conhecemos o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, mas na época existia o Instituto Nacional da Previdência Social. Em meio termo, é a mesma coisa, tanto o INPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social, assim como o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social, tem como objetivo, caso os trabalhadores eles venham se acidentar ou naqueles momentos que os trabalhadores estão próximos de se aposentar, de findar a sua capacidade laboral para o trabalho, aqueles trabalhadores eles são amparados pelo Instituto Nacional da Previdência Social. E na época, esse surgimento de uma primeira lei de segurança do trabalho apoiada pela Previdência Social, ela foi importantíssima para o Brasil, porque foi o link entre o Ministério do Trabalho, que é o responsável pela criação das leis e por verificar se as leis, se os regulamentos de segurança do trabalho estão sendo seguidos ou não, com o órgão que é responsável por questões de quando o trabalhador se acidenta, amparar esse trabalhador e assim como nos momentos de fim da capacidade laboral do trabalhador,
ele ter um amparo salarial, que seria a aposentadoria. Em 1977, sempre que vocês ouvirem falar sobre portaria do Ministério do Trabalho, a portaria do Ministério do Trabalho é o que dá a entrada nas leis, hoje normas regulamentadoras, mas na época decretos do Ministério do Trabalho. E em 1977 é elaborada a portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, que foi a portaria que deu origem às normas regulamentadoras que nós temos hoje. Em 1977 elas foram elaboradas e em 1978 surgiram as primeiras normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Aí é importante frisar que a CLT, surgida em 1943, foi a base, o amparo para a criação dessas normas, que eram inicialmente 28 normas regulamentadoras. Por que que hoje nós temos 36 normas e na época nós tínhamos apenas 28 normas? Porque a realidade industrial do Brasil naquela época, vale lembrar que o Brasil passava por um período de ditadura militar. Então as indústrias que existiam naquela época, a demanda de normas para aquelas indústrias eram dentro daquilo que tinham as 28 normas regulamentadoras. Eu deixei um exemplo para vocês de uma foto da industrialização nos anos 80. Essa foto mostra uma siderúrgica que na época no Brasil começou a ser frequente a construção e a industrialização através de siderúrgicas e de metalúrgicas, porque a indústria brasileira, ela deixou de ser uma indústria primária, já na época da ditadura militar, mas porém nos anos 80 se intensificou isso, e passou a ser uma indústria que produzia muito para bens de consumo. Então sai aquela cara de uma indústria de agricultura e entra de forma maciça uma indústria totalmente focada em bens de consumo. E para a produção desses bens de consumo, é necessário que existam indústrias de médio e de grande porte na produção de objetos, na produção de ferramentas e de produtos de finalidade exclusiva para o consumo. Essa imagem, vale ressaltar, que ela mostra no entorno dessa indústria, no entorno dessa fábrica, que existia uma área urbana. Era muito comum no Brasil na época que as indústrias se instalassem em áreas urbanas, não respeitando legislações ambientais que já existiam, mas que no Brasil não sofriam a devida inspeção, não sofriam a devida cobrança. Por esse motivo, muitas pessoas começaram a desenvolver doenças, pessoas que não estavam diretamente envolvidas com aquela atividade laboral, mas que eram vizinhos das fábricas. Isso fez com que nos anos 80 várias leis, várias normas, vários decretos ambientais passassem a ser mais rígidos no país. Já com o surgimento das normas regulamentadoras, em 1985 surge a primeira profissão regulamentada de segurança do trabalho, que foi a especialização, a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Qual era a responsabilidade desse profissional recém-surgido no mercado industrial com foco prevencionista? O engenheiro de segurança do trabalho, que é um profissional com a graduação em engenharia e a pós-graduação em engenharia de segurança, ele era o líder de segurança do trabalho nos segmentos industriais em todo o país. O maior problema é que nessa época já existia um profissional específico referente à segurança do trabalho, que eram os inspetores de segurança do trabalho. A maior parte deles fazia um curso que durava cerca de 3 a 6 meses e já desempenhavam funções prevencionistas. O engenheiro veio não simplesmente para somar, mas veio para ser o responsável por projetos de prevenção de riscos dentro das empresas. Um pouco mais à frente, essa profissão de inspetor de segurança, ela é regulamentada e a partir daí surge a profissão de técnico em segurança do trabalho. Vamos falar um pouco, uma introdução ao estudo do SESMIT. Por que uma introdução? Porque na dica do mestre, que vai ser uma aula especial, nós vamos falar de forma específica sobre cada um dos profissionais que compõem o SESMIT. Mas o que é o SESMIT? O SESMIT, de acordo com a NR4, a norma regulamentadora número 4, é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Qual o principal objetivo do SESMIT?
O SESMIT, surgido lá em 1978, junto com aquele conjunto de 28 normas, não tinha o mesmo objetivo que ele passou a ter nos anos 90. Com o surgimento nos anos 80, em meados dos anos 80, da profissão de engenheiro de segurança e da profissão de técnico em segurança do trabalho, o SESMIT começa a ser um grupo especializado em segurança do trabalho. E mais à frente serão inseridas outras profissões, como a profissão de auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e a profissão de médico do trabalho. De acordo com a portaria que deu origem à norma regulamentadora número 4, hoje os profissionais que fazem parte do SESMIT exclusivamente devem ser médico do trabalho, que é um profissional formado em medicina, com a especialização, a pós-graduação em medicina do trabalho e um registro no conselho de classe específico. Além dele, engenheiro de segurança do trabalho, que é um engenheiro graduado em qualquer uma das especialidades da engenharia, seja engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia de alimentos, a antiga engenharia agrônoma, que hoje chama-se agronomia, e até mesmo arquitetos, de acordo com a norma regulamentadora número 4, podem se pós-graduar em engenharia de segurança do trabalho. Além desses dois profissionais de nível superior, existe um terceiro profissional de nível superior, que são os enfermeiros do trabalho. Para ser enfermeiro do trabalho, o profissional ele necessita ser bacharel em enfermagem e fazer uma pós-graduação, uma especialização em enfermagem do trabalho. Tanto o enfermeiro do trabalho, assim como o médico do trabalho, desempenham trabalhos específicos da parte de medicina do trabalho, ou que nós conhecemos também como saúde ocupacional. Já o técnico de segurança e o engenheiro de segurança no trabalho, eles desempenham atividades focadas na segurança do trabalho. Existe ainda o auxiliar de enfermagem do trabalho. No passado, o auxiliar de enfermagem do trabalho era um profissional que tinha um curso de capacitação que durava entre 9 meses a 1 ano, e ele já era considerado como auxiliar de enfermagem do trabalho. No início dos anos 2000, o Ministério do Trabalho emitiu uma portaria que, para ser considerado como auxiliar de enfermagem do trabalho, seria a partir de então necessário ter um curso técnico em enfermagem e uma complementação de nível técnico ou especialização de nível técnico em enfermagem do trabalho. Como saber a quantidade de profissionais que compõem o SESMIT? Na NR4, que é a norma base para falar desse serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, existem dois quadros, o quadro 1 e o quadro 2 do SESMIT. Tanto o quadro 1 quanto o quadro 2 são os quadros bases para fazer o cálculo do dimensionamento do SESMIT. As empresas hoje no Brasil, elas são classificadas de acordo com o seu grau de risco. Existem hoje 4 graus de risco. Grau de risco 1, grau de risco 2, 3 e 4. A maior parte das empresas no Brasil, elas estão enquadradas entre o grau de risco 1 e grau de risco 2, porque são os riscos, as empresas que possuem riscos de acidentes que vão gerar lesões menores. Já no caso, as empresas com grau de risco 3 e 4, que a maior parte delas é compreendida com as indústrias, construção civil e mineração, elas são empresas que o nível do acidente que pode ser gerado ele vai ser maior. E automaticamente a lesão ocasionada desse acidente também ela vai ser maior. Para que serve o SESMIT? Qual o objetivo principal do SESMIT? Esse SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tem como objetivo principal prevenir acidentes. Só que quando nós falamos prevenir acidentes, nós temos que entender que existem várias etapas da prevenção do acidente. Nós temos que identificar um risco, nós temos que avaliar aquele risco, desenvolver um plano de ação para poder minimizar, neutralizar ou até mesmo eliminar o risco, implantar esse plano de ação e monitorar para verificar se está funcionando ou se não está dando resultado esse plano que foi implantado na empresa. E nessa hora, tanto o médico do trabalho, assim como o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho, serão os responsáveis pela parte da saúde ocupacional, da medicina do trabalho. Já o técnico de segurança e o engenheiro de segurança, eles serão responsáveis pelas ações específicas de segurança do trabalho. Eu deixei para vocês
num slide chamado Opinião de Quem Sabe, a opinião de um especialista em Previdência Social lá do Amazonas, de Manaus, e ele mostra o quão importante é uma empresa investir em prevenção de acidentes. Existe hoje um seguro chamado SAT, que é o Seguro de Acidente do Trabalho. Todas as empresas, independente do seu porte, independente do seu grau de risco, é deduzido da folha de pagamento dela, com fins para a Previdência Social, um valor que varia de 1 a 3% sobre o valor bruto arrecadado pelaquela empresa mensalmente. Se essa empresa ela investe em segurança do trabalho, tendo reduzido a sua estatística de acidentes do trabalho, seu índice de acidentes do trabalho, ela consegue reduzir esse valor, esse percentual do seguro de acidente do trabalho. E nessa reportagem, nesse trecho da reportagem, ele fala que a empresa que investe, ela consegue muitas das vezes economizar centenas de milhares e dependendo do porte da empresa, dependendo da arrecadação da empresa, até mesmo milhões e milhões de reais. Vou falar um pouco sobre alguns profissionais prevencionistas que, apesar de serem importantíssimos para a prevenção de acidentes, eles não fazem parte do SESV. Por qual motivo que eles não fazem parte do SESV? Como nós vimos em alguns slides anteriores, para fazer parte do SESV, a gente tem que ter um enquadramento conforme a NR4. E para a NR4, apenas médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho são integrantes do SESV. Não significa que outros profissionais eles não poderão auxiliar o SESMIT nas suas atividades. Algumas normas de segurança do trabalho elas até solicitam a participação de alguns profissionais, como por exemplo, existe o psicólogo do trabalho, que vai ser o profissional específico para fazer ações que visam a promoção da saúde mental dos trabalhadores. Existe ainda o odontólogo do trabalho, que é um profissional que tem uma formação a nível de bacharel em odontologia e uma pós-graduação, uma especialização em odontologia do trabalho. Temos ainda o fisioterapeuta do trabalho, que é um profissional formado em fisioterapia e que tem uma especialização, uma pós-graduação em fisioterapia do trabalho. Para que serve essa profissão de fisioterapeuta do trabalho? A maior parte das vezes, o fisioterapeuta do trabalho, ele age diretamente na recuperação da parte osteomuscular dos trabalhadores. O que quer dizer, professor, essa parte osteomuscular? Nós estamos falando de toda a estrutura do corpo humano necessária para a locomoção, necessária para levantamento de peso e para a realização de algumas outras atividades que nós chamamos de atividades dinâmicas, que necessitam de movimentação. Então, para a reabilitação desses profissionais, quando se acidentam, ou se acidentam no trabalho, ou mesmo se acidentam na sua vida pessoal, e que eles têm a perda da sua capacidade laboral osteomuscular reduzida, é necessário aí a ação do fisioterapeuta do trabalho. Além deles, nós temos o ergonomista, que é um profissional com formação de nível superior. O adequado seria que o ergonomista ele tivesse uma formação na área da saúde, mas o Ministério do Trabalho hoje, assim como o MEC, o Ministério da Educação, não exige uma formação anterior na área da saúde. Qualquer profissional pode se pós-graduar em ergonomia, o que, em questão de eficácia, não é o mais indicado. Os profissionais mais indicados seriam quem é um profissional que tenha formação em fisioterapia, um profissional que tem uma formação em enfermagem, até mesmo um profissional que tem uma formação como bacharel em educação física, que ele vai trabalhar também com essa questão psicomotora do corpo humano. E, além disso, existe, para fechar, o higienista ocupacional ou higienista do trabalho e o tecnólogo do trabalho. Ambas profissões são profissões de nível superior. O grande problema é que o higienista do trabalho não existe hoje um grande campo para esse profissional desempenhar suas atividades. O técnico de segurança, assim como o engenheiro de segurança do trabalho, realizam os trabalhos de medições que esse higienista ocupacional ou higienista do trabalho faria. Já o tecnólogo de segurança do trabalho é um profissional com um fim, com um objetivo único de pesquisas no campo da segurança do trabalho. Ah, mas existem muitos tecnólogos de segurança do trabalho que eles desempenham o mesmo trabalho que um técnico de segurança faz. Eles até podem ter um conhecimento e desempenhar as atividades de um técnico. Porém, de acordo com a norma regulamentadora número 4, que nós vimos anteriormente, esses profissionais não fazem parte do SESMIT. Nem o tecnólogo, nem o psicólogo do trabalho e nenhum dos outros que nós citamos
nesse slide. Vamos falar um pouco sobre a importância da segurança do trabalho. Alguns slides atrás eu abordei com vocês a opinião de um especialista lá do estado do Amazonas, capital Manaus, falando o quanto que uma empresa ela economiza se ela investir em segurança do trabalho, minimizando assim os acidentes e as consequências dos mesmos. A importância da segurança do trabalho, ela não está ancorada única e exclusivamente no campo econômico, mas ela também está ancorada no campo emocional. Uma empresa onde o índice de acidentes é menor, o ambiente de trabalho vai ser um ambiente onde o fator emocional vai ser mais controlado em todos os trabalhadores que ali desempenham as suas funções. Além disso, uma empresa que investe em segurança do trabalho, ela vai conseguir reduzir as suas perdas materiais. Existe um estudo que mostra que quando o nível de acidente do trabalho é muito alto, o índice de acidente do trabalho é muito alto, aquela empresa está tendo muitas perdas materiais. Essas perdas que nós estamos falando é em processos, porque quando um trabalhador se acidenta, uma máquina tem que ser paralisada. Muitas das vezes, quando um trabalhador ele se acidenta, uma máquina ela estragou para que aquele trabalhador ele viesse a se acidentar. Ela atingiu ele de tal forma que teve um ou mais dos seus mecanismos parados, estragados, e com isso a empresa, para reposição, manutenção, ou muitas das vezes até substituição daquela máquina, ela vai ter um gasto que muitas das vezes é superior ao gasto que ela teria, que eu não gosto de chamar de gasto, mas que é tratado principalmente na literatura como gasto, em segurança do trabalho. O que ganha a empresa investindo em segurança do trabalho? Como nós vimos, a segurança do trabalho tem uma importância imensa na redução de acidentes do trabalho, na redução de perdas e também na redução de gastos com os problemas, com as consequências que serão geradas devido a um acidente do trabalho. Toda empresa que investe em segurança do trabalho, ela consegue reduzir o índice de gastos com segurança do trabalho posterior ao acidente, assim como ela consegue criar medidas e técnicas preventivas para que um acidente do trabalho ele não ocorra mais. Além disso, ela descobre equipamentos tanto de proteção individual quanto de proteção coletiva mais eficazes do que os outros métodos que ela tem utilizado para prevenir acidentes, e com isso ela consegue alcançar um ambiente mais produtivo. Muitas das vezes há um pensamento que a segurança do trabalho ela é opositora da produtividade. Se nós formos pensar a curto prazo, pode acontecer sim em muitos momentos que vai ter a necessidade de uma implementação de um sistema, de uma medida, de uma técnica de segurança do trabalho que vá tomar um tempo pequeno, ou até mesmo um tempo médio ou longo daquela atividade produtiva. Mas, pensando a médio e a longo prazo, a segurança do trabalho ela vai evitar perdas que muitas das vezes vai fazer com que a empresa financeiramente e também a sua visão social. O que é essa visão social da empresa? Toda empresa que tem muitos acidentes do trabalho, principalmente acidentes com afastamento, essa empresa, perante a sociedade, não é uma empresa que trabalhar ali é seguro, porque ela mostra com seu índice, com o número de acidentes do trabalho que ocorrem ali, que não é muito bom trabalhar ali, que eu não vou conseguir retornar para minha casa com a minha integridade física mantida. Então, investir em segurança do trabalho não tem um objetivo simplesmente interno, a preocupação com o cliente interno, mas há uma preocupação também com a sociedade. Uma empresa bem vista é uma empresa que investe em segurança do trabalho. Outra coisa importante, quando nós falamos do acidente do trabalho, nós precisamos entender que várias indenizações podem ocorrer. A empresa, ela pode ter que arcar com o mal que ela fez com aquele trabalhador por causa do acidente do trabalho. Eu gosto sempre de destacar, porque muitas pessoas pensam que a segurança do trabalho ela está amparada apenas na NR e apenas na CLT, mas isso não é verdade. De acordo com o artigo 132 do Código Penal, quando uma empresa ou um empregado expõe outra pessoa a um risco grave e iminente, e na segurança do trabalho, o risco grave e iminente é aquele que tem um risco de vida, ou aquele onde o trabalhador ele pode ter uma lesão tão grave que ele pode chegar a uma incapacidade permanente total para o trabalho, não conseguir mais desempenhar suas atividades laborais. Esse artigo 132, ele fala que caso alguém, seja empregado ou seja empregador, exponha
outra pessoa a esse risco grave iminente, de uma perda significativa, ele vai responder tendo a sua pena, uma detenção que vai variar de 3 meses a 1 ano. Aí muitas pessoas falam assim, mas é difícil, se hoje no Brasil muitas pessoas não são presas por coisas piores, alguém ser preso porque ocasionou um acidente de trabalho. Realmente, é difícil ocorrer essa detenção, mas esse trabalhador, ele mesmo não ficando recluso, com certeza ele vai responder, vai ter um processo aí sobre a sua vida, tanto no caso do empregador empresarial, assim como no caso dos empregados da sua vida trabalhista para o resto da vida. Existe um pensamento que a segurança do trabalho ela é tanto opositora da produtividade, assim como opositora do lucro. Só que isso não é verdade. Como exemplo que eu coloquei para vocês da opinião de um especialista lá de Manaus, da Previdência Social, que uma empresa que investe em segurança do trabalho, ela consegue reduzir e muito o índice de acidentes do trabalho e, posteriormente, o valor de imposto que ela tem que pagar para a empresa, que é o SAT, o Seguro de Acidente do Trabalho. Uma empresa que investe em segurança do trabalho, ela vai reduzir o seu índice de afastamento, ela vai reduzir o número e o índice também de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho e ela vai ser uma empresa mais segura. Se os trabalhadores não se acidentam, a produtividade ela consegue ter um tempo maior do que quando os trabalhadores eles param por causa de um acidente do trabalho e com isso a empresa ela vai lucrar mais. Então esse pensamento que a segurança do trabalho ela faz com que a empresa ela perca em seu lucro, ele não é real. Na verdade, o investimento em segurança do trabalho, tanto a médio quanto a longo prazo, ele vai fazer com que a empresa ela ganhe e ganhe muito. Vamos revisar um pouco sobre tudo que nós falamos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós falamos sobre o que é a segurança do trabalho, as definições de acordo com alguns autores, como por exemplo Chiavenato. Além disso, nós falamos sobre o desenvolvimento da segurança do trabalho no Brasil. Como que foi a segurança do trabalho na época, lá no século XX, quando o país começou a ser de verdade uma nação, e como que o desenvolvimento da segurança do trabalho no mundo influenciou nisso. Falamos também sobre os profissionais que fazem parte do SESMIT, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Além desses, falamos também sobre profissionais que, apesar de serem profissionais prevencionistas, eles não integram o SESMIT, como psicólogo do trabalho, odontólogo do trabalho, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, higienista ocupacional e tecnólogo de segurança do trabalho. Falamos na importância da segurança do trabalho, não simplesmente a nível empresarial, mas também no nível social. Uma empresa que investe em segurança do trabalho, socialmente ela é uma empresa bem vista. E qual a vantagem de se investir em segurança do trabalho? Como eu disse, a segurança do trabalho ela não é opositora ao lucro da empresa, ela não é inimiga da produtividade da empresa, mas pelo contrário, ela é parceira de uma empresa que quer sim produzir, de uma empresa que quer sim alcançar o lucro, mas que acima de tudo vise o bem-estar dos trabalhadores e de terceiros. Eu deixei para vocês na biblioteca virtual um artigo que fala sobre a importância da segurança do trabalho. Além disso, tem um artigo falando sobre alguns profissionais que, apesar de não fazerem parte do SESMIT, eles são profissionais importantíssimos na promoção da saúde do trabalhador. Tem na íntegra, nós vimos um trecho do vídeo do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, mas tem na íntegra para vocês na biblioteca virtual o filme Tempos Modernos, que seria importantíssimo que vocês assistissem. No final da videoaula, estou disponibilizando para vocês um exercício de fixação com o objetivo de verificar e assim como desenvolver outros conhecimentos e os conhecimentos adquiridos nessa aula sobre segurança do trabalho. Aguardo vocês na nossa aula 2 de segurança do trabalho.